Boa noite a todos. Sejam todos bem-vindos. Nesse momento nós já vamos dar início às nossas atividades. Nessa primeira etapa, o estudo pelo Evangelho de Jesus. Peço a todos nesse momento, por gentileza, que desliguem seus celulares ou coloquem em modo avião. E elevemos nossos pensamentos ao Pai Jesus em agradecimento mais uma vez por mais esse momento. E tenhamos uma boa noite iluminada, saindo daqui sempre fortalecido na luz e no amor de Jesus. Que nos ampare, que nos proteja e conduza da melhor forma possível o trabalho nessa noite de hoje. E assim seja. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como em todos os lugares. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo mal. Que assim seja. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Jesus, rogai por nós, pecadores, agora e para toda a eternidade. Que assim seja. Graças a Deus e graças a Jesus. Uma boa noite de estudo para todos nós. Boa noite a todos. Boa noite também aos nossos irmãos encarnados. Bom, como eu falei algum tempo atrás, nem todos aqui estavam, né? Nós recebemos uma orientação, né? Uma vez que o momento é muita gente gripada, né? Tem influenza, H1N1, tem Covid ainda. Então, nosso grupo às vezes tem alguns idosos. Nós tivemos diversos casos de pessoas gripadas durante essa semana, né? A gente vê no próprio círculo familiar, né? De amigos, que muitos estão aí com sintomas gripais. Então, em especial, né, a gente pede sempre que se tiver qualquer tipo de sintoma gripal, que coloque obrigatoriamente a máscara, né? Mas, como ficamos todos juntinhos aqui, no frio, às vezes se fecha um pouquinho a porta, fazer alguma coisa, então aqueles que se sentirem confortáveis de colocar uma máscara, alguma coisa, a gente não, vamos dizer assim, não vai estar fazendo mal para ninguém, de se precaver, de cuidar de si e do próximo. Eu vou tirar a máscara aqui na frente porque eu não estou com nenhum sintoma, eu acho que fica mais fácil de vocês ouvirem tudo certinho, mas não há problema nenhum também se acharem por bem que a gente coloque. Tem alguém vindo pela primeira vez? Seja bem-vinda. Meu nome é Augusto e nessa primeira etapa aqui nós realizamos uma preleção e o livro que nós estamos trabalhando agora chama-se Caminho, Verdade e Vida, psicografia de Emmanuel, ditado por Chico Xavier. Então Emmanuel ele pega algumas passagens do Evangelho, né, e as interpreta segundo a linha de raciocínio, né, sempre se mantendo firme a propósito de engrandecimento moral, né? E por nossa vez nós tentamos ler essa passagem, contextualizar e fazer com que isso se torne possível de compreensão e prática no nosso dia a dia, que é o grande ponto-chave da nossa caminhada, em especial a nossa caminhada religiosa, né? Buscar executar aquilo que nós estamos aqui buscando aprender, né? Aprender com Jesus. Então, estamos no capítulo a capítulo desse livro. Já fizemos o Pão Nosso, que está gravado, né, no canal do Centro Espírita Irmã Anastácia. E esse livro aqui é dessa mesma coleção, que é a coleção Fonte Viva. Então, hoje, capítulo 4, que tem como título Trabalho. Vamos lá, o que é trabalho? Ganhar dinheiro? É ou não é? A gente não trabalha para ganhar dinheiro, para se sustentar?
A grande maioria de nós necessita trabalhar, né? A não ser que seja herdeiro, né? Recebedor de proventos aí de acionista de algum banco, né? Mas a grande maioria precisa trabalhar. Porém, nós não podemos circunscrever trabalho somente a essa ação executada para arrecadar recursos. Trabalho, como define a espiritualidade para nós, é qualquer ocupação ou atividade útil. Então, tudo que nós fazemos de utilidade, seja para nós ou para alguém ou para o ambiente, é trabalho, né? E o trabalho, ele é lei de Deus. O trabalho, ele está lá, quem puder, né, na terceira parte do Livro dos Espíritos, fala das leis morais ou leis naturais. Que são leis naturais? São leis de Deus que estão aí, né, na natureza para gestão de todos nós, né, para seguirmos, e a partir do momento que nós seguirmos as leis naturais ou as leis de Deus, nós tenhamos felicidade, nós tenhamos evolução, nós tenhamos crescimento, nós sigamos conforme Deus espera de cada um de nós. E o trabalho, ele é uma exigência da espiritualidade. Aí você vai falar, mas tem pessoas que não podem trabalhar. Sim, em casos especiais, né, algumas pessoas são privadas da oportunidade de trabalho. Aí, muito possivelmente, é algum tipo de expiação, porém nós não trabalhamos apenas fisicamente. Nós podemos trabalhar intelectualmente, mentalmente, através das nossas palavras, mas tem pessoas que nem isso podem. Então são casos à parte que são privados dessa oportunidade, muito possivelmente porque mau uso de alguma faculdade fizeram e agora precisam passar por determinada situação, certo? Mas na grande maioria dos casos o trabalho, a utilidade, né, se fazer em movimento e útil é necessário para todos nós. E não só nós espíritos, seres humanos, todos os seres da natureza estão em trabalho. Os animais trabalham? Trabalham. Para quê? Em especial para sua sobrevivência, para sua conservação. Então eles têm que achar um jeito melhor de predar, o outro tem que achar um jeito melhor de fugir, o outro tem que achar um jeito melhor de se esconder, de arrumar comida, né? Por quê? Porque através do trabalho nós desenvolvemos as nossas aptidões, desenvolvemos a nossa inteligência, nós resignamos, né? Nós espiamos algumas faltas lá para trás, mas no grande movimento da vida, o trabalho é necessário para o nosso desenvolvimento psíquico, mental, intelectual, né? Físico, né? Se a pessoa pega a enxada, deixa a enxadinha parada aqui por um mês, o que vai acontecer com ela? Ferrugem, deixa a aguinha parada ali, o que acontece? Vira lodo. Fica com o corpo físico sem fazer nada por 30 dias sentado na cadeira. Vai dar escara, vai travar, vai perder músculo, vai acontecer um monte de problema. Por quê? Porque nós somos feitos para estar em movimento, trabalhando, utilidade, né? Não é, vamos lembrar que o trabalho que é trazido aqui na espiritualidade não é um trabalho somente no sentido de ganhar recurso, ir lá, cumprir com a carga horária. O trabalho é estar em movimento, está fazendo as coisas, está se desenvolvendo. Então, toda vez que a gente aniquila as nossas forças ou perde tempo, estamos deixando de fazer aquilo que Deus espera de nós. Por quê? Porque a partir do momento que nós estamos em relação, né, fazendo as coisas, trabalhando, movimentando, nós estamos desenvolvendo, nós estamos progredindo, nós estamos evoluindo, nós estamos crescendo. E é esse o grande objetivo da vida. Lembrando que o trabalho, né, como qualquer outra atividade, qualquer outra coisa que fizermos, nós responderemos por ele. Então, nossa ocupação útil, ela deve ser, né, útil para o lado bom, né? Senão, ela vai estar trazendo consequência negativa também. Nós podemos trabalhar realizando e gerando boas coisas, mas também nós podemos trabalhar fazendo grandes catástrofes para nós e para os outros, né? Então, assim como uma ferramenta, né? A gente falou da enxada serve para carpir, para plantar, a enxada serve para ferir, né? Então a gente pode usar as coisas também para um lado negativo. Então o trabalho útil e bom e justo, ele nos ajuda no progresso. Um trabalho mal realizado, ele também vai ser fonte de necessidade de reparação, dívida e dor, né? Sempre, então, eu falo para vocês que é trazida uma passagem, né, que é a passagem-chave da qual é extraído o título. E a passagem de hoje está no Evangelho de João. É uma
a uma passagem de Jesus, né? João capítulo 5, versículo 17. Eu vou contextualizar esse capítulo 5 de João. É o momento em que Jesus ele vai para Jerusalém, onde estava tendo uma das festas dos judeus, né? Porque os judeus eles tinham festas que eram necessárias, onde as pessoas tinham a oportunidade de se dirigir a Jerusalém. Algumas festas no ano era obrigatório os judeus irem para Jerusalém. E ali, eu não me recordo qual dessas festas era, mas era uma dessas que eles se reuniam na cidade de Jerusalém, que era a capital lá dos judeus, né? E quando estava uma das portas lá, havia um poço, como se fosse uma fonte. E nessa fonte havia uma crendice entre as pessoas, em especial entre os sofredores, que ali, quando a água se movimentasse, era sinal de que descia o anjo ali, e aquele anjo, para o primeiro indivíduo que se jogasse na água lá, ele se curaria. E quando Jesus ali se encontra no meio daquele tanto de pessoas necessitadas, né, de irmãos sofredores, ele vê um senhor que há 38 anos se fazia doente. E aí ele pergunta para esse senhor, né, se ele gostaria de se curar. E aquele indivíduo fala para Jesus: olha, eu até gostaria, né, mas eu não consigo nenhum homem que me auxilie a conseguir entrar nessa fonte na hora que a água se movimenta para eu poder, né, ser o primeiro. Toda vez que eu tento, né, pela minha incapacidade, essas são minhas palavras, tá? Pela minha impossibilidade, alguém vai na minha frente, e aí eu não sou curado. E aí Jesus falou, né, então, levanta-te, toma teu leito e anda, que você está curado. E aquele indivíduo, ele é curado por Jesus. Ele não precisou entrar na fonte ali para ser curado, né? E aquele Jesus, lembrando um pequeno detalhe, que dia que era isso? Quando Jesus curou aquele indivíduo? Sábado. E para os judeus, o sábado é o quê? Sagrado, né? Então, no sábado, era proibido, né? O Shabat dos judeus, não se pode realizar trabalho, não se pode fazer muitas coisas. Então aquilo era um sacrilégio. Jesus, ele era um pecador e eles queriam matá-lo, porque ele estava desonrando ali as tradições. E então Jesus dali vai, também aquele irmão curado se vai, e aí depois eles estão no templo, nas festividades, perguntam para aquele senhor: quem foi que te curou? Ele: eu não sei, não conheço esse homem. E lá ele reencontra Jesus e vê que foi Jesus que havia o curado, fala para aqueles indivíduos que era Jesus de Nazaré que tinha curado ele. E agora o versículo que vai ser trabalhado hoje. E Jesus lhes respondeu, né? Porque eles dizem, né, os judeus falam para Jesus: nossa, mas como que ele vai curar no sábado, né? E Jesus fala assim, que Jesus lhes respondeu: meu Pai obra até agora, trabalha até agora, né? E eu trabalho também. E além de querer matar Jesus, porque ele tinha trabalhado no sábado, agora por Jesus falar que era filho de Deus, eles queriam ainda mais, né, matá-lo, porque eles diziam que ele se fazia igual a Deus. Então, esse é o contexto dessa passagem. E Jesus lhes respondeu: meu Pai obra até agora e eu trabalho também. Então, o que ele quis trazer ali para nós? Título: trabalho. Então, Jesus está falando, Deus trabalha incessantemente e eu trabalho também. Então, se Deus trabalha, Jesus trabalha, né? Lembrando que Jesus é nosso modelo e o nosso guia da humanidade toda, o mais perfeito exemplo que Deus deu para cada um de nós, né, é Jesus. Então, se ele trabalha e diz que o Pai também trabalha incessante, acho que é algo que deve nos inspirar, né? Então o trabalho se faz necessário para todos nós. Vamos lá? Emmanuel então vai comentar o seguinte: em todos os recantos observamos criaturas queixosas e insatisfeitas, né? Quem gosta de trabalhar? Ai, tô cansado, tenho que acordar hoje, não vejo a hora de chegar sexta, sábado, né? Hoje já é domingo, fantástico, começa a dar aquela nostalgia, né? Você fala: meu Deus, segunda-feira, amanhã tem que trabalhar.
já tem que dormir para segunda-feira. Não tem os lá de casa que falam assim, ou às vezes somos nós mesmo, falamos, nossa, amanhã tem que voltar a trabalhar. A gente trabalha 6 dias na semana, né, e espera por um dia, né? Eu gosto sempre de usar esse exemplo, né? Não tem nada a ver com esse texto, mas eu vou falar isso. Já parou para pensar? Nós somos igual um viajante, vou levar 30 dias para chegar no lugar, ficar uma semana. Vou levar uma semana para chegar no lugar, vou passar mais uma semana lá. Ou que seja 3 dias para passar uma semana lá. Aí você vai passando por paisagem, você vai vivenciando experiência, você vai ali com a sua família, podia estar conversando, não, mas nós temos que chegar, vai ser legal pra caramba, vai ser bom demais, vamos ver tanta coisa. Aí chega lá, primeira coisa, virose. Passa o resto dos dias vomitando e no banheiro, né? O lugar não é tão bonito, é tudo caro, aí já discute com um, já tem uma confusão, ou tipo, passa tão rápido. E aí a gente fica a vida inteira se queixando, esperando chegar um momento, e às vezes aquele momento não é tão legal e as coisas legais foram passando para trás, né? Ficando para trás. A gente trabalha 7 dias na semana, 6 dias na semana, e aí tá querendo que chegue um, chega no fim de semana, tá tão cansado, tem outra coisa para fazer, passa voando, e aí fica um martírio, a semana inteira reclamando e queixando de novo, né? Então pra gente ver como ainda nós não entendemos o que nós estamos fazendo aqui muitas vezes. Né? O trabalho é necessário, o trabalho ele vai fazer com que a gente se desenvolva, que a gente cresça, desenvolva o intelecto, progrida, tenha conforto, cumpra com aquilo que nós fomos chamados a fazer, mas não, estamos queixosos, reclamando e aquilo está sendo um martírio, sendo que vai ser a vida inteira necessário trabalhar. Né? Quase todas pedem socorro, raras amam o esforço que lhes foi conferido, a maioria revolta-se contra o gênero de seu trabalho. Então, queixamos, reclamamos, nos revoltamos, não queremos, né? O tempo inteiro nos opondo. E vai ficar sem, né? Aí é uma tristeza, né? Aí fica privado, entra em depressão, entra com tristeza. Aí quando começa a trabalhar, reclama do trabalho. Aí tem que lavar a louça, reclama da louça. Mas e se passasse um dia sem comer? Aquela Gustavo Lima cantando a música, já ouviram aquela música nova dele lá que fala do copo meio cheio ou meio vazio? É uma música extremamente bonita. Ela fala, né, viu? Já agradeceu hoje, né? Você já viu lá. Você tá com um copo para metade, ele tá meio cheio ou tá meio vazio? Depende do seu olho. Depende do nosso olho, como nós enxergamos as coisas. Tem que lavar a louça, que bom, eu comi, né? Tem que trabalhar, graças a Deus. Quantos não queriam estar trabalhando? Quantos não queriam ter um trabalho? Quantos não queriam ter saúde para trabalhar? Quantos não queriam estar fazendo o que a gente faz? Simples levantar, caminhar sem ter dor, sem tendo a possibilidade de fazer isso, né? A gente falou naquele primeiro exemplo, né, que existem pessoas que não podem, estão totalmente desprovidas da possibilidade de trabalho. Por quê? Porque estão passando por suas provas. Às vezes numa cadeira de rodas, às vezes numa cama, às vezes num coma, vai saber em que situação muitos aí se encontram, né? Os que varrem as ruas, querem ser comerciantes. Os trabalhadores do campo prefeririam a existência na cidade. O problema, contudo, não é de gênero de tarefa, mas o de compreensão da oportunidade recebida. Então, em vários momentos, ele coloca para nós que o trabalho é oportunidade recebida, né? Aqui, ó. Aliás, raras amam o esforço que lhes foi conferido. Já pararam para pensar que para cada um de nós existe um planejamento, né? Não que há um determinismo que tudo está fadado a acontecer da maneira que a espiritualidade quer. Porém, existem planos, aptidões, existem situações que cada um de nós vamos estar submetidos. Alguns vieram para passar por determinado gênero de provas. E dentre esses gêneros de provas, muitas vezes vai estar ali o tipo de trabalho que a pessoa vai estar submetida, a aptidão que ele tem, as oportunidades que ele vai ter. E pode ser que eu gostaria muito de ser rico e ter um trabalho que me recompensasse com bastante, vamos dizer assim, muitos valores, mas não está dentro do gênero de provas escolhidas para a minha existência ser rico nessa encarnação. Por quê? Porque eu preciso ir por esse caminho. Eu posso batalhar a vida inteira que eu acho que os caminhos não vão abrir muito para eu ter esse tipo de vida, que às vezes também seria aquela não tão boa para a minha caminhada. Então,
isso é uma outra coisa. Será que aquele emprego, aquele lugar que eu estou inserido hoje não é um lugar adequado para o meu desenvolvimento, ao lado das pessoas que eu preciso estar, né? Desenvolvendo as relações, as aptidões que hoje me foram conferidas e que, independente, eu preciso bem aproveitá-las? Se eu quero algo diferente, eu devo buscar, sim, um trabalho melhor, um lugar mais agradável. Se eu estou no campo descontente, eu posso ir para a cidade, entendendo que a cidade também vai ter as suas dificuldades e as suas exigências, né? Mas acho que o mudar de olhos e a compreensão da nossa verdadeira função aqui na Terra, ela deve estar bem clara para nós. Nós não estamos aqui de brincadeira. Nós não estamos aqui para passeio. Nós somos os viajantes que a gente falou, mas o grande ponto da nossa existência não é o destino, é a caminhada, porque a caminhada é que nos leva ao destino. É o teor das nossas escolhas que vai nos determinar como que vai ser o nosso destino, né? Então nós temos sim que aproveitar cada minuto. O nosso tempo é o nosso bem mais importante. O que nós estamos fazendo com o nosso tempo? 8 horas do dia eu passo dentro do trabalho reclamando de mau humor, querendo sair de lá. Como que está sendo meu aproveitamento? 1/3 do meu dia infeliz. Ah, mas tem que estar feliz? Não precisa estar radiante, mas precisa estar queixando o tempo todo, maldizendo. Não pode olhar o copo meio cheio em vez de meio vazio, né? Sendo que foi o local que por hora nos foi conferido. Não estamos ali. É o que eu tenho para hoje, não é? Tem outro. Se tivesse outro, vai para outro. Mas não tem, não está ali. Então vai levar de mau grado aquilo ali, né? É a ingratidão que nós temos, né? A falta de percepção e compreensão das coisas. É mudar os nossos olhos, né? De modo geral, então, né? As queixas nesse sentido são filhas da preguiça inconsciente. Olha que legal, a gente falou, olha, pode até ser que nós não enxerguemos, mas muitas vezes nós queríamos estar sem fazer nada, né? Aquela situação de herdeiros e pensionistas, né? Seria ótimo para cada um de nós. Eu adoraria viver só de proventos ali, só tranquilo, né? Não sei se seria o melhor para mim, mas que eu gostaria. Vocês não? Não. Você não? Conhecimento de tudo que a gente já aprendeu, isso não seria legal. Porém, trabalho físico não é sinal de desenvolvimento. Você pode ser um cara extremamente rico, só arrecadar dinheiro das suas, vamos dizer, dos seus investimentos, da sua empresa, e você saber fazer bom uso da sua vida, você utilizar isso. O grande problema nosso é, o dinheiro não é ruim. O trabalho não é só trabalho para ganhar. Eu não estou preparada para isso, para lidar com isso. Nós não estamos preparados. Então o grande ponto é o seguinte, eu poderia sim viver de renda, eu posso ter feito boas escolhas e ter renda, mas o trabalho não se resume só a ir lá para a empresa e ganhar dinheiro, a estar ali 8 horas ou 12 horas por dia fazendo um tipo de trabalho. O trabalho é ocupação útil, eu posso ser útil de outra forma, eu posso ser um bom pai, um bom empregador, eu posso ser um bom ser humano, eu posso usar meu dinheiro para o meu benefício pessoal, mas para beneficiar também aqueles que me cercam. Eu posso ser um pesquisador, eu posso, não sei, tem um monte de ocupação útil mesmo para aqueles que têm muita grana, né? Mas, normalmente, a gente não tem essa capacidade de fazer bom uso. Nós vamos querer satisfazer as nossas paixões, os desejos e, às vezes, desperdiçar tempo com ilusões, né? Mas isso é legal. É bacana a gente diferenciar, porque trabalho não é só ganhar dinheiro. Trabalho é ser útil, independente do lugar que nós somos chamados a exercer qualquer tipo de atividade. Então, é desejo ingênuo, desejo natural, né, que vem com a gente, meio que congênito, né? É um desejo ingênito de conservar o que é inútil e ruinoso das quedas no pretérito obscuro. No pretérito obscuro é no nosso passado obscuro. Nós não lembramos aquilo que nós fizemos, né? Muito possivelmente, se hoje, vamos parar para pensar, fora a lei do trabalho, existe uma outra lei que nós estamos submetidos. O que é essa lei que nós temos que voltar sempre um pouquinho melhor? Como é que chama essa lei? Causa e efeito é a consequência. Progresso. Nós somos submetidos ao progresso. Então nós sempre vamos estar melhor ou estagnado, porque a gente não perde o que a gente adquiriu. Aquilo que a gente adquire é patrimônio. Nós temos um esquecimento
momentâneo por conta da encarnação. Mas aquilo que a gente adquiriu, posse é do Espírito, não é perdido. Então, o progresso, né, ele sendo uma lei, nós temos que entender que hoje é o nosso auge. O Augusto que está aqui é o Augusto melhor que já existiu. E assim ainda nós somos tão cheios de problemas. Então ele fala, imagina o nosso pretérito, lá para trás, obscuro. Então o que ele traz aqui, né? Nós ainda, né, presos às nossas viciações espirituais, que queremos a ociosidade, queremos as facilidades, ainda relutamos com o trabalho, com o crescimento e com o aprimoramento, temos essa preguiça, né, como que ele falou aqui, preguiça inconsciente. Né? Nós trazemos isso, né? É nosso, de espíritos imperfeitos, que ainda queremos as facilidades, né? Mas Jesus veio arrancar-nos da morte no erro. Que morte? Já pensou que muitas vezes nós somos mortos-vivos? Somos vivos do corpo e mortos do espírito. Nosso espírito veio para se desenvolver e progredir. E às vezes nós estamos aniquilando a possibilidade de progresso espiritual. Porque nós estamos vivendo do corpo, mas morto do espírito. Dá para entender essa diferença? Alguém não entendeu? Então a gente precisa pensar, o que estou fazendo da minha vida? Eu estou um morto-vivo? Se tiver, é hora de se mexer. Senão o tempo está passando, né? É meio forte, né? Mas Jesus veio mostrar para nós esse caminho, né? Nos tirar da morte do erro. Por que morte do erro? Do erro, dos nossos equívocos. Com a gente mesmo. Jesus trouxe-nos a bênção do trabalho, que é o movimento incessante da vida. A vida não para, está em movimento. Já parou para pensar que até tudo está em movimento? Os astros estão em movimento, os planetas estão em movimento, a matéria está em movimento, a matéria está se desenvolvendo, né? Para que saibamos honrar nosso esforço, referiu-se ao Pai, que não cessa de servir em sua obra eterna de amor e sabedoria, e a sua tarefa própria, cheia de imperecível dedicação à humanidade. Ele falou, o Pai não para de trabalhar. Vocês já ouviram falar? A espiritualidade nos diz que Deus ele não cessa de criar. Então o mundo ele está em expansão, o universo, né? Ele está em constante criação, né? Mundos estão se formando, espíritos estão sendo... Quem cria? É Deus. Nós não criamos nada, nós transformamos, nós atuamos sobre a criação divina. Então Deus está em constante criação, ele não para de trabalhar. E Jesus falou, eu também não paro. Quem que é Jesus para nós? Fora o modelo. O que ele é aqui para o planeta Terra? Governador. O que isso implica, ele ser o governador do planeta Terra? Você é o gerente de uma empresa. Manda chuva mor. Você acha que você desliga de lá? Você está lá comandando. Você está gerindo a coisa toda. Você está aplicando as leis, você está fazendo a coisa andar. Jesus, governador do planeta Terra. Desde quando o planeta Terra se formou, até quando ele se extinguiu, ele está aqui na gerência. Ele está cuidando. Está trabalhando. E ele não deve ter só essa ocupação, né? Quando a gente vai se tornando cada vez mais desenvolvido, maiores são os raios de ação do espírito, né? Quanto mais limitado, a gente fica mais circunscrito. Vai se desenvolvendo, vai aumentando aí a patente, né? Então, para que saibamos honrar nosso esforço, referiu-se ao Pai que não cessa. Então ele falou, olha, vamos trabalhar, Deus está trabalhando, eu estou trabalhando, isso faz parte da nossa vida. E isso é importante a gente entender. Depois, retornando ao plano espiritual, nós não vamos deitar na nuvem e tocar harpa. Tornou-se espírito puro, agora vai descansar e repousar com o Pai. Vai nada, vai trabalhar triplicado, porque quanto mais crescer, mais tem trabalho. Hoje nós nos ocupamos com trabalhos materiais. Os espíritos superiores não têm necessidade de trabalhos materiais, eles vão trabalhar com outras ocupações. Dizem que os espíritos puros que vão, já é uma divagação que está muito longe da nossa compreensão, mas dizem que espíritos puros, lá para cima da estirpe de Jesus, vão se tornando co-criadores. O que é isso? Eles vão sendo gerente da coisa, né? Enquanto a gente está aqui vivenciando, um ajudando o outro, às vezes tem um espírito superior que nos ajuda, os alta patente, eles cuidam de tudo, eles são co-criadores, são ali, quem sabe,
braços direitos de Deus, né? E esse é Jesus para nós. E para finalizar aqui, quando te sentir descansado, quando estivermos cansados, lembra-te de que Jesus está trabalhando. Ah, estou cansado, mas Jesus está trabalhando, né? Começamos ontem nosso humilde labor e o Mestre se esforça por nós desde quando? Então é uma reflexão final que ele deixa uma pergunta. Né? Nós estamos começando a trabalhar agora, né? Lembra Jesus chamando a gente? Vinde a mim as criancinhas, né? Quem somos nós na criação? Nós somos ainda espíritos infantis, né? Perto do desenvolvimento de Jesus. E ele está trabalhando e nós estamos querendo descansar, né? Ah, já deu para mim, vou descansar. E Jesus lá, bilhões e bilhões de anos de evolução, só de terra tem 4,5 bilhões. Imagine isso, o naipe de Jesus, né? Então a gente para pensar o quanto nós estamos equivocados, né? Que nós vamos descansar, que nós... Precisa ser, pergunte-se para os espíritos, nós não podemos descansar? Né? Sim, faz parte do descanso do corpo para refazimento das energias. Qual o limite de trabalho? O limite de trabalho é o limite das nossas forças. Quais as nossas forças? Cada um tem a sua, cada um tem uma capacidade de trabalho. Então nós não devemos impor trabalhos e jornadas exaustivas, excedendo a capacidade de cada um. Porém, trabalhar, não só no trabalho lá, igual os japoneses, né, os chineses, 12, 14, 15 horas na fábrica lá, não é isso que nós estamos falando, é trabalhar de ser útil, né? Tá parado, faz uma leitura, faz um pensamento bom, tá trabalhando, vai lá, vai ganhar o dinheiro, depois não tá fazendo alguma coisa de útil. Agora imagine assim, a gente aniquilar tempo o tempo todo, só vivendo na ilusão. A gente estava conversando com o Marcelo, né? Hoje, a juventude mata 90% do tempo no jogo. No celular, tudo bem, existem coisas boas no celular, existe informação, mas quanto daquilo é informação útil, proveitosa, que está te desenvolvendo, que vai te ajudar espiritualmente em qualquer coisa? É legal você jogar um jogo de vez em quando, é legal você se divertir com alguma coisa que você não tem nada de pensar, Não, mas o tempo todo fazendo isso, né? A gente precisa pensar, quanto tempo eu tenho? Não sei, pode ser, diz lá, né? Pode ser, não sejam pegos igual as noivas imprevidentes lá que foram pegos de surpresa e se assustaram, né? Somos nós, eu não sei quando que eu vou e o que você fez. Se falasse assim, hoje você vai. Ferrou. E aí? Não deu tempo de fazer. Ai, tinha tanta coisa ainda para fazer, né? Mas por que não fez? O que a gente tem é agora. Tava jogando. Não tá trabalhando. Tava trabalhando? Bom, pelo menos estava trabalhando, né? Então eu acho que é uma reflexão para cada um, é uma autoanálise, né? Eles trazem o conceito e a gente coloca na prática diária nossa, né? Como que onde eu estou colocando o peso para cada atividade da minha vida, o tempo que está sendo gasto com determinadas situações, né? Se eu estou trabalhando, se eu estou tendo uma atividade útil ou se eu estou exterminando a minha existência ali na TV, no jogo, no Instagram, né? Sei lá mais aonde a gente gasta o nosso tempo, né? Dormindo, mortos-vivos. Um vício, né? Em vícios. Que são tão graves quanto outros. Hoje se fala, né, que o vício digital ele é realmente uma dependência que gera consequências negativas, né? E isso está presente na mão de cada um de nós o tempo todo. É pra gente analisar, né? Eu acho que isso é importante porque foi falado há 2000 anos e vai se fazer vivo e presente eternidade afora, né? Alguém gostaria de comentar alguma coisa? Eu quero dar um depoimento assim rapidinho, gente. Eu trabalho na enfermagem há 25 anos, aqui 7 meses afastada, né? Até pedi aqui ajuda para conseguir um emprego assim. E pedindo, né, aquela vontade de tudo, aí voltei a trabalhar. Estou feliz, aí chega lá, das 30 cadeiras, 25 não tem custo. Aí não tem funcionário. Aí eu, meu Deus, onde que eu vim parar? Eu falei, mas gente, você não pediu tanto por isso? Então agradece, né, olha com outros olhos, esse lugar que você precisa estar nesse momento. De repente, né, as coisas mudam ou não, né? O que você pode fazer para Então, mudar? o que eu posso fazer para mudar? Então eu estou muito feliz, estou fechando os olhos, lógico, a gente sempre vai tentar melhorar alguma coisa, mas eu pedi tanto isso, Deus me deu, eu já estava reclamando na primeira semana, pensando, onde é que eu vim parar? E outra coisa também, Augusto, que eu costumo falar, porque com esse entendimento que eu tenho, eu gosto muito de trabalhar. Bom, eu gosto.
gosto de me sentir ativa. Eu mais ou menos. E aí eu falo porque assim, a minha profissão, eu falo assim, é uma profissão que Jesus ensinou. Então para mim é fácil, às vezes, estar trabalhando e já está desenvolvendo alguma coisa ali de pensamento, de querer que a pessoa também, né, tenha um melhor tratamento ali. Eu acho isso muito importante, essa possibilidade. Mas quando a gente fala para uma pessoa que não é espírita, que não tem esse entendimento, que a gente deve trabalhar, fica cansativo. Você essa mulher é louca. Então eu tô falando que eu vou continuar trabalhando, assim, mesmo que eu melhore. Gente, o que eu penso? Que quanto mais a gente melhorar, que ainda vai demorar muitas encarnações, o trabalho não vai ser como a gente pensa hoje que é trabalho. A gente não vai sentir o peso do trabalho, vai ser algo natural, conforme a nossa evolução. Então, assim, para não assustar as pessoas que ainda nem querem virar espírita, imagina, isso daí são doidos, né? Vai aumentar a minha carga de trabalho, eu quero diminuir, eu quero estar no paraíso, eu quero descansar, quero morrer, acabar. E não é assim. Eu penso que a gente vai continuar trabalhando muito, cada vez mais, conforme a nossa capacidade que a gente for adquirindo, mas não vai ser peso. É outro peso, né? É outra coisa. Pegando esse gancho aí, o seu e dela aí, com relação ao trabalho, pós o desencarne, eu acompanho um grupo aí que recebe cartas, né? Consultoras. Isso, consultoras. E ontem eu estava ouvindo uma, o que acontece? Uma criança desencarnou aos 9 anos. E ela conseguiu mandar para os pais desse local, depois de 2 anos, a carta consolando os pais, né? Então, na carta, a criança dizia assim, que para eles não se preocuparem, que ela não escreveu antes, que ela estava muito ocupada, porque ela estava estudando e estava ajudando os avós dela na casa, porque ela tinha que ajudar também os avós dela que estavam com ela na casa, então estava muito corrido, então não deu para mandar antes a carta. Então, para a gente ver como funciona o plano espiritual, ela falou que é igual aqui. Né? Então, quem pensa que desencarnou, chega lá do outro lado, vai ter harpa, vai ter passarinho, vai ter cachorrinho, vai ter lago. E algumas coisas parecidas, mas assim, o trabalho continua, as dificuldades continuam, os problemas continuam. Vai depender de cada um saber amenizar essa situação. Porque nós estamos aqui em treinamento. Nós estamos aqui hoje, encarnados, estamos em treinamento. Porque a hora que chegar lá no plano espiritual, aí tem a realidade. Então a gente pode fazer, vamos fazer. É o que você está dizendo. O trabalho é um todo, não é só o trabalho financeiro, não é só o trabalho que você vai lá e pica o cartão e vão trabalhar essa semana. Não. De repente você levanta de manhã, você faz uma caminhada, você vai no asilo, você faz uma visita, né? Você auxilia alguém em algum momento, não precisa nem ser financeiro, mas só de auxiliar já é um trabalho. Você cuida do seu corpo, você Exato. faz uma leitura, isso é uma ocupação útil, desenvolver o É. intelecto, fazer alguma coisa de produtivo. Não é só em benefício dos outros, ou benefício... Qualquer ocupação que está gerando algum tipo de consequência, trabalho. Agora, tem que ver o direcionamento do nosso trabalho, né, Mário? Exatamente, então aí que está a pegada. Então a gente sempre deixa essas mensagens aqui, a gente não está fazendo nenhuma turbulência em cima de vocês, mas para vocês terem essa reflexão do quanto é importante, né? O trabalho, em geral, o trabalho espiritual, né? O quanto é importante o próximo, estar próximo do próximo. Então tudo isso faz um contexto. Tá certo? Não foi o lado que puxou o gancho de saúde, mas eu acho importante a gente entender que em qualquer ramo, qualquer segmento que nós vamos trabalhar, vamos falar do trabalho físico, né? Nós podemos ser útil e fazer com que isso se torne, além de proveitoso materialmente, porque é através do trabalho que vem o bem-estar, vem o dinheiro que a gente come, que a gente usa para as nossas necessidades básicas, né? Mas qualquer trabalho é a oportunidade de servir também do outro lado, que nem a Esther estava trazendo. Eu trabalho lá no hospital, não tem encosto. Imagine se sem o encosto, aí ela ainda vai lá, ela de mal com o trem e trata mal aquela pessoa que está fragilizada por causa da doença. Então, às vezes, você compreendendo que já está tão difícil, se está ruim para você que está trabalhando, imagina para aquela pessoa que está doente, buscando, aí você vai lá, ela não sabe para onde ir, ela não sabe com quem procurar, ninguém lida com... Aí você vai lá, não, calma que eu vou ver se eu vou ajudar você, vou encaminhar. Tratar com amor. Se fosse sua mãe que estivesse lá na cadeira sem encosto, né?
e precisando de informação, de amparo, em qualquer lugar que a gente for chamado. Eu alugo caçamba, eu posso ir lá e falar, viu, eu não tenho isso, mas eu vou te tapear, eu vou falar que eu vou entregar um negócio pra você hoje, eu não vou te entregar, eu vou cobrar mais caro porque eu posso ganhar nas suas costas, porque é uma pessoa ignorante que você vê que não sabe. Não, você faz o que é justo, o que é certo, fala a verdade. Eu vou vender a casa pro cara lá, vai lá, vende a casa toda estrupiada, que vai ruir na primeira semana, sabe? Porque, mas ganhei minha comissão. Não. É a gente ser bom. Eu gostaria pra mim? Eu faço. Não gostaria? Eu não faço. E a gente vai estar sendo chamado, os nossos trabalhos vão ser uma oportunidade de exercitar as nossas virtudes, né? Onde nós somos chamados a dar o testemunho, seja no trabalho, seja na casa espírita, seja na nossa casa, seja na rua, no trânsito, qualquer coisa, a gente tem que fazer o melhor, né? Então é uma oportunidade também o trabalho, por isso que falou que o trabalho é lei, porque através dessa lei, desse trabalho, nós temos a oportunidade de exercitar as nossas virtudes, né? Então a gente pode conciliar, né, trabalho físico com essa parte espiritual que sempre vem acompanhando. Bom, já passei do meu tempo. Muito obrigado pela oportunidade, que nós tenhamos o Evangelho ainda de muita luz. Obrigado.